Carta aos Romanos, capítulo 1. Eu, Paulo, sou um fiel escravo de Jesus Cristo, escolhido como apóstolo autorizado para proclamar o que Deus tem falado e feito. Escrevo esta carta a todos os cristãos de Roma, amigos de Deus. Os escritos sagrados trazem anúncios antigos dos profetas a respeito do Filho de Deus, que mostra suas raízes na história por ser descendente do rei Davi. Sua identidade única de Filho de Deus foi demonstrada pelo Espírito, quando Jesus foi ressuscitado dos mortos e comprovado como Messias, nosso Senhor. Por meio dele, recebemos a graça generosa de sua vida e a urgente tarefa de transmiti-la a outros, para que a recebam quando decidirem pela confiança obediente em Jesus. Vocês são quem são por causa dessa graça e do chamado de Jesus Cristo. E eu os saúdo agora pela graça generosa de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus, o Messias. Dou graças a Deus por meio de Jesus, por todos vocês. Faço isso em primeiro lugar porque em toda parte recebo notícias da vida de fé que vocês têm, e toda vez que as ouço, dou graças a Deus. E Deus, a quem dedico adoração e serviço, divulgando as boas notícias a respeito de seu Filho, a mensagem, sabe que quando penso em vocês em minhas orações, e isso acontece o tempo todo, expresso o desejo de que Ele prepare o caminho para que eu possa visitá-los. Quanto maior a demora, mais eu sofro. Quero muito estar aí para compartilhar o dom de Deus pessoalmente e vê-los crescer fortes diante dos meus olhos. Mas não pensem que farei isso sem querer nada em troca. Vocês têm tanto para me dar quanto eu a vocês. Por favor, amigos, não entendam mal minha dificuldade de visitá-los. Vocês não têm ideia de quantas vezes fiz planos de ir a Roma. Estou determinado a desfrutar pessoalmente a obra de Deus entre vocês, assim como em tantas outras cidades e comunidades não judaicas. Mas sempre alguma coisa atrapalha meus planos. De fato, todos, gente educada ou ignorante, sofisticada ou simples, mostram-me como dependo de todos e sou devedor a todos. Por isso não vejo a hora de encontrar vocês em Roma e pregar as maravilhosas notícias a respeito de Deus. São notícias que tenho orgulho de proclamar. Essa extraordinária mensagem que revela o magnífico plano de Deus de resgatar todos que confiam nele, começando pelos judeus, mas abrindo a porta para todos os outros povos. O modo de Deus tornar justo o ser humano se manifesta em atos de fé, confirmando o que as Escrituras dizem. Aquele que vive de modo justo diante de Deus, confiando nele, vive de verdade. Mas o furor divino é despertado pela falta de confiança do ser humano em Deus, pelos erros repetidos, pelas mentiras acumuladas e pela manipulação da verdade. Mas a verdade essencial sobre Deus é muito clara. Abram os olhos e poderão vê-la. Se analisarem com cuidado o que Deus criou, serão capazes de ver o que os olhos deles não enxergam. O poder eterno, por exemplo, e o mistério do ser divino. Portanto, ninguém tem desculpa. Vejam o que aconteceu. A humanidade conhecia Deus perfeitamente, mas deixou de tratá-lo como Deus, recusando-se a adorá-lo, e foi reduzida a um tão terrível estado de insensatez e confusão que a vida humana perdeu o sentido. Eles fingem saber tudo, mas são ignorantes sobre a vida. Trocaram a glória de Deus que sustenta o mundo por imagens baratas vendidas na feira. Então Deus se pronunciou: se é isso que vocês querem, é o que terão. Não demorou muito para que fossem viver num chiqueiro, enlameados, sujos por dentro e por fora. Tudo porque trocaram o Deus verdadeiro por um Deus falso e passaram a adorar o Deus que fizeram no lugar do Deus que os fez, o Deus a quem bendizemos e que nos abençoa. Loucura total. Então aconteceu o pior. Como se recusaram conhecer Deus, logo perderam a noção do que significa ser humano.
Mulheres não sabiam mais ser mulheres. Homens não sabiam mais ser homens. Sexualmente confusos, abusaram um do outro e se degradaram. Mulheres com mulheres, homens com homens. Pura libertinagem, pois de modo algum isso pode ser amor. Mas eles pagaram caro por isso. E como pagaram? São vazios de Deus e do amor divino, perversos, infelizes e sem amor humano. Uma vez que eles não se importaram em reconhecer Deus, Deus desistiu deles e os deixou por conta própria. A vida deles agora é uma confusão só, um mal que desce ladeira abaixo. Eles tomam à força o que é alheio, são ambiciosos e caluniadores, cheios de inveja, violência, brigas e trapaças, fizeram da vida um inferno. Olhem para eles, são maliciosos, venenosos, críticos ferozes de Deus, brigões, arrogantes, gente vazia e insuportável. Mestres em criar meios de destruir vidas e revoltados contra os pais. Não passam de seres tolos, asquerosos, cruéis e intransigentes. Até parece que eles não sabem o que fazem, mas têm plena consciência de que estão cuspindo no rosto de Deus. E não se importam. Pior ainda, premiam quem faz as piores coisas com eficiência. Romanos, capítulo 2. A humanidade caiu num abismo cada vez mais fundo. Mas se você pensa que está em nível mais elevado, de onde pode apontar o dedo para os outros, esqueça. Cada vez que você critica alguém, está se condenando. Você é tão errado quanto quem você critica. Criticar os outros é uma forma bem conhecida de ignorar os próprios crimes e erros. Mas Deus não é enganado tão facilmente. Ele vê através da cortina de fumaça e o responsabiliza pelo que você faz. Ou você acha que conseguiria distrair a atenção de Deus dos seus erros, apontando o dedo para os erros dos outros? Ou que por ser um Deus tão bondoso, Ele o deixaria livre de obrigações? É melhor pensar direito desde o princípio. Deus é bom, mas não é bobo. Por sua bondade, Ele nos toma pela mão e nos conduz a uma mudança radical de vida. Não há como escapar. Rejeitar Deus ou fugir dele é como jogar lenha na fogueira. Um dia o fogo intenso e alto, o julgamento justo e ardente de Deus, irá queimar tudo. Não se engane, porque no fim todos terão o que merecem. Vida de verdade para quem age do lado de Deus e fogo para quem insiste em viver como bem entende, pela lei do menor esforço. Se você age contra a sua natureza, irá se destruir. Não importa a sua origem, a sua criação ou a sua formação. Mas se você aceitar o jeito de Deus fazer as coisas, a recompensa será maravilhosa. Nesse caso, também não importa a origem ou a formação. Ser judeu não é garantia automática de aprovação. Deus não se orienta pelo que os outros dizem ou pelo que você pensa de você. Ele tem seus critérios. Se você peca sem saber, Deus leva isso em consideração. Mas se você peca de modo consciente, a história é outra. O mero ato de ouvir a lei de Deus é perda de tempo se você não faz o que Ele manda. Praticar, não apenas ouvir, é que faz diferença para Deus. Se um pagão que desconhece a lei de Deus consegue segui-la mais ou menos por instinto, ele confirma a verdade dela pela obediência. Comprova assim que a lei de Deus não é um elemento estranho imposto de fora para dentro, mas algo que faz parte da própria constituição humana. Existe algo no interior do ser humano que ecoa o sim e o não de Deus, o certo e o errado. A resposta deles ao sim e ao não de Deus será de conhecimento público no dia em que Deus tomar a decisão final a respeito de cada homem e mulher. A mensagem que proclamo por meio de Jesus Cristo leva em consideração todas essas diferenças. Se você foi educado como judeu, não pense que pode descansar em sua religião.
orgulhoso de estar por dentro da revelação de Deus, de experimentar as melhores bênçãos de Deus, de estar atualizado com as doutrinas. Tenho um recado especial para você que está seguro disso, que conhece a palavra revelada de Deus e se sente em condições de levar a Deus outros que estão em labirintos escuros e emoções confusas. Você está guiando os outros, mas quem está guiando você? Falo sério. Enquanto você prega, não roube, você rouba? Afinal, quem iria suspeitar de você? A mesma coisa vale para o adultério e para a idolatria. Você consegue se safar de qualquer situação com discursos eloquentes sobre Deus e sua lei. As Escrituras dizem, é por causa de vocês, judeus, que os pagãos são hostis a Deus. O texto denuncia um problema antigo que não irá se resolver. A circuncisão, o ritual no corpo que marca você como judeu, só terá importância se sua vida estiver de acordo com a lei de Deus. Se não estiver, é pior que não ser circuncidado. O oposto também é verdadeiro. Quem não é circuncidado e vive nos caminhos de Deus é tão bom quanto o circuncidado, e até melhor. É melhor guardar a lei de Deus sem ser circuncidado que quebrá-la sendo circuncidado. Entenda isto. Não é o corte feito por uma faca que o torna judeu. Você se torna judeu pelo que você é. A marca de Deus no coração. Não a da faca na pele é que faz de você um judeu. E a identificação vem de Deus, não de críticos legalistas. Romanos, capítulo 3. Mas se é assim, que diferença faz ser judeu ou não? Ser ensinado nos caminhos de Deus ou não? Na verdade, faz muita diferença, mas não como muitos pensam. Para começar, lembre-se de que os judeus foram incumbidos de escrever e transmitir a revelação de Deus, as Escrituras Sagradas. E como fica a situação dos judeus que abandonaram sua posição? Deus não os abandonou. Você pensa que sua falta de fé cancela a fidelidade de Deus? De jeito nenhum. Contem com isto. Deus mantém sua palavra, ainda que o mundo inteiro minta descaradamente. As Escrituras dizem o mesmo. Suas palavras permanecem fiéis e verdadeiras. A rejeição não intimidará Deus. Mas se nossa maneira errada de agir apenas realça e confirma o caráter fiel de Deus, não deveríamos ser elogiados por isso? Se nossas palavras nem sequer deixam marca em suas boas palavras, Deus não cometeria um erro em nos pôr contra a parede e nos condenar pelo que dissemos? É uma pergunta natural, mas a resposta é não. Um não bem enfático. Como as coisas seriam corrigidas se Deus não agisse para corrigi-las? É maldade afirmar: se minhas mentiras servem para mostrar a verdade de Deus de maneira mais gloriosa, como posso ser condenado? Estou fazendo um favor para Deus. Alguns, na verdade, tentam pôr essas palavras em nossa boca, alegando que saímos por aí anunciando: quanto mais mal fazemos, mais bem Deus faz. Então, continuemos assim. É pura calúnia. E estou certo de que vocês concordam conosco. Se é assim, aonde isso nos levará? Será que nós, judeus, estamos em situação melhor que os outros? Na verdade, não. Basicamente, todos nós, judeus e não judeus, começamos em condições idênticas. Todos nós começamos como pecadores. As Escrituras não deixam dúvidas sobre isso. Não há ninguém vivendo como deve, nenhum sequer. Ninguém entende, ninguém presta atenção em Deus. Todos eles erraram o caminho. Todos estão vagueando sem rumo. Ninguém está vivendo da maneira correta. E não creio que há quem o consiga. A garganta deles é um túmulo aberto e a língua escorregadia para enganar. Cada palavra que pronunciam está impregnada de veneno. Eles abrem a boca e empesteiam o ar. São eternos concorrentes ao prêmio Pecador do Ano e emporcalham a terra com sofrimento e ruína. Não fazem a menor ideia do que seja viver em comunidade. Eles passam por Deus e o ignoram.
Está claro que esse texto não representa o que Deus diz a respeito dos outros, mas o que diz sobre nós, a quem as Escrituras foram primeiramente endereçadas. Está claro também que somos todos pecadores, cada um de nós. Estamos no mesmo barco furado com todos os outros. Nosso envolvimento com a revelação de Deus não nos deixa de bem com Ele. Isso só faz realçar nossa cumplicidade com o pecado de todos os outros. Mas agora há algo novo no horizonte. Aconteceu o que Moisés e os profetas anunciaram por tanto tempo. Deus resolveu agir para acertar as coisas sobre as quais lemos nas Escrituras por meio do que Jesus fez por nós. E não apenas por nós, mas por todos os que creem nele, pois nisso não há diferença entre nós e eles. Uma vez que nós e eles reunimos esse longo e lamentável registro como pecadores e provamos que somos incapazes de viver a vida gloriosa que Deus deseja para o ser humano, Deus resolveu fazer isso por nós. Por pura graça generosa, Ele decidiu acertar nossa situação com Ele. Um presente do céu. Ele nos retirou da confusão em que estávamos e nos restaurou para fazer de nós o que Ele sempre quis que fôssemos. E Ele o fez por meio de Jesus Cristo. Deus sacrificou Jesus no altar do mundo para purificar o mundo do pecado. A fé nele nos deixa limpos. Deus decidiu, sob o olhar de todos, deixar o mundo numa situação aceitável diante dele, por meio do sacrifício de Jesus, finalmente cuidando dos pecados que ele havia suportado com tanta paciência. Isso não só está claro, mas acontece agora. É história atual. Deus consertou a situação e também agora permite que vivamos em sua justiça. Portanto, como fica o orgulho judeu com seus supostos direitos? Anulado? Sim, anulado. O que aprendemos é o seguinte: Deus não reage ao que nós fazemos. Nós é que reagimos ao que Deus faz. Finalmente conseguimos entender. Nossa vida se acerta com Deus e com os demais quando o deixamos acertar a situação. Não quando tentamos fazer tudo sozinhos, com orgulho e ansiedade. E como fica a orgulhosa alegação judaica de termos o monopólio de Deus? Anulada também. Deus é o Deus do judeu e de quem não é judeu. Como poderia ser diferente se há apenas um Deus? Deus resolve a situação de todos que aceitam o que Ele fez e disso participam. Tanto os que seguem nosso sistema religioso, quanto os que nunca ouviram falar da nossa religião. Mas ao mudar nosso foco do que nós fazemos para o que Deus faz, não anulamos a rigorosa guarda das regras e leis que Deus estabeleceu? De modo algum. Quando adotamos o estilo de vida condizente com essa reconciliação, nós as confirmamos. Romanos, capítulo 4. Pois bem, como encaixar o que sabemos a respeito de Abraão, nosso primeiro pai na fé, nessa nova maneira de enxergar as coisas? Se Abraão tivesse sido aprovado por Deus pelo que fez, ele poderia ter recebido crédito. Mas o que temos é a história de Deus, não a de Abraão. Assim lemos nas Escrituras. Abraão participou do que Deus fez por ele e isso foi decisivo. Ele acreditou que Deus podia torná-lo justo, em vez de apelar para a própria justiça. Se você dá duro e faz um bom trabalho, merece o pagamento. Ninguém pode dizer que seu pagamento é um presente. Mas se você percebe que a tarefa está muito além da sua capacidade, algo que só Deus pode fazer e confia que Ele o fará, volto a dizer, algo que você jamais conseguirá fazer, não importa como e quanto trabalhe. Essa confiança em Deus é o que o deixa numa situação aceitável diante dele, por causa de Deus. Pura graça. Davi confirma esse modo de ver as coisas ao afirmar que quem deixa Deus consertar a situação sem insistir em querer fazer algo no processo é um homem feliz. Feliz é aquele cujos crimes são perdoados, cujos registros dos pecados são apagados. Feliz é a pessoa contra quem o Senhor não tem nada a apresentar. Vocês pensam que essa bênção é dada apenas para aqueles que guardam nossas tradições religiosas e são circuncidados?
Acham que a bênção pode ser dada a alguém que nunca ouviu falar das nossas tradições, que não foi criado em nossa forma de devoção para com Deus? Todos nós concordamos em que foi por aceitar o que Deus fez por Abraão que ele foi declarado justo diante de Deus, não é? Agora pensem, essa declaração foi feita antes ou depois que ele fosse marcado pelo rito pactual da circuncisão? Sabemos que foi antes. Isso significa que ele se submeteu à circuncisão como evidência e confirmação do que Deus havia feito muito antes de torná-lo plenamente aceitável. Um ato de Deus que ele aceitou de todo o coração. Isso ainda significa que Abraão é pai de todos os povos que aceitam o que Deus faz por eles, enquanto ainda estão na condição dos de fora em relação a Deus, não identificados como propriedade de Deus, isto é, como incircuncisos. Justamente, os que se encontram nessa condição é que são chamados justificados por Deus e com Deus. Abraão, claro, também é o pai dos que se submeteram ao rito da circuncisão, não apenas por causa do rito, mas porque desejavam abraçar pela fé o que Deus fez por eles, seguindo o exemplo de vida que Abraão viveu antes de ser marcado pela circuncisão. A famosa promessa de Deus a Abraão, que ele e seus descendentes possuiriam a terra, não foi feita em razão de algo que Abraão tenha feito ou viria a fazer. Foi baseada na decisão de Deus de acertar tudo para com ele, e foi disso que Abraão participou quando creu. Se alguém receber esse presente de Deus apenas por ter seguido certas ordens ou por ter cumprido formalidades, essa confiança não faz sentido, e a promessa vira um contrato frio. Seria um acordo comercial, não uma promessa santa. Um contrato cheio de pormenores, elaborado por um advogado detalhista, pode resultar em obrigações que você jamais seria capaz de cumprir. Mas se não há contrato, apenas uma promessa, e uma promessa de Deus, você não pode quebrá-la. É por isso que o cumprimento da promessa de Deus depende inteiramente da confiança que depositamos nele e em seus caminhos, e de que o aceitemos e a tudo que ele faz. A promessa de Deus chega como um presente. É o único modo de garantir a participação nela, tanto os que guardam as tradições religiosas, quanto os que nunca ouviram falar delas. Porque Abraão é o pai de todos nós. Ele não é o nosso pai racial. Isso seria ler a história de trás para frente. Ele é nosso pai na fé. Chamamos Abraão de pai, não porque Deus lhe tenha dado atenção por ter vivido como santo, mas porque Deus agiu em Abraão quando ele não era ninguém. Não é o que lemos nas Escrituras, que Deus diz a Abraão: farei de você pai de muitos povos? Abraão foi primeiro chamado de pai e depois se tornou pai, porque ousou acreditar que Deus faria o que somente Deus poderia fazer: levantar os mortos para a vida e, com uma palavra, trazer algo à existência a partir do nada. Não havia esperança, mas Abraão creu, decidido a viver não com base no que sabia que era incapaz de fazer, mas no que Deus disse que ele faria. Assim, foi feito pai de uma multidão de povos. O próprio Deus declarou: você terá uma grande família, Abraão. Abraão não ficou pensando em sua incapacidade, dizendo: sem chance, este corpo de 100 anos nunca vai gerar um filho. Ignorou décadas de infertilidade de Sara e foi persistente. Não foi reticente sobre a promessa de Deus com questionamentos. Em vez disso, mergulhou na promessa e se fortaleceu. Ficou à disposição de Deus, certo de que ele cumpriria o que tinha dito. É por isso que se diz: Abraão foi declarado justo diante de Deus ao confiar que Deus o justificaria. Mas não é só Abraão. O mesmo acontece conosco. O mesmo é dito a respeito de nós, que aceitamos e cremos naquele que trouxe Jesus à vida, quando de igual modo não havia mais esperança. O Jesus que foi sacrificado fez-nos aceitáveis diante de Deus. Tornou-nos justos perante Deus. Romanos, capítulo 5. Ao aceitar pela fé
o que Deus sempre desejou para nós, consertar nossa situação com Ele, tornar-nos prontos para Ele, alcançamos tudo isso com Deus por causa do nosso Senhor Jesus. Mais ainda, abrimos-nos para Deus e descobrimos ao mesmo tempo que Ele já se abriu para nós e nos achamos no lugar que Ele queria que estivéssemos perante a graça e a glória de Deus na presença dEle, expressando o nosso louvor. Mas ainda há muito mais. Continuamos a expressar nosso louvor, mesmo que estejamos cheios de problemas, porque sabemos que os problemas podem desenvolver em nós paciência. E como a paciência, por sua vez, forja o aço temperado da virtude, mantendo-nos atentos quanto ao que Deus pretende fazer. Desse modo, passamos a ter esperança. Com essa expectativa, jamais nos sentiremos enganados. A verdade é que nem temos como reunir todas as vasilhas necessárias para encher com tudo o que Deus generosamente derrama sobre nossa vida por meio do Espírito Santo. Cristo chegou na hora certa para tornar isso realidade. Ele não esperou que todos estivessem preparados. Apresentou-se disposto ao sacrifício quando ainda éramos fracos e rebeldes demais para fazer alguma coisa por nós mesmos. Mesmo que não fôssemos tão fracos, de qualquer maneira não saberíamos o que fazer. Podemos entender quando alguém morre por uma pessoa digna e como alguém bom e nobre poderia inspirar um sacrifício abnegado. Mas Deus demonstrou quanto nos ama ao oferecer seu Filho em sacrifício por nós, quando ainda éramos tão ingratos e maus para com Ele. Agora que nossa situação com Deus está resolvida por meio dessa morte sacrificial, o perfeito sacrifício de sangue, não há mais razão para estar em oposição a Deus sobre qualquer assunto. Se em nossa pior situação fomos postos em condição favorável diante de Deus pelo sacrifício de seu Filho, agora que estamos nessa situação maravilhosa, apenas imaginem como nossa vida poderá ser plena e gloriosa por meio da vida proporcionada pela ressurreição. Agora que já desfrutamos esta maravilhosa amizade com Deus, não nos contentaremos com meras declarações formais, mas cantaremos louvores a Deus por meio de Jesus, o Messias. Vocês conhecem a história de Adão e de como ele nos lançou no dilema em que estamos. O primeiro pecado, depois a morte. E ninguém ficou isento do pecado ou da morte. Aquele pecado afetou os relacionamentos com Deus em tudo e com todo o mundo. Mas a extensão das consequências negativas não ficou clara até que Deus a explicasse em detalhes a Moisés. Até os que não pecaram como Adão, que desobedeceu a um mandamento específico de Deus, tiveram de experimentar o fim da vida, a separação de Deus. Mas Adão, que nos pôs nessa situação, também aponta para aquele que nos livrará dela. Todavia, o resgate não é proporcional ao pecado que traz morte. Se o pecado de um homem deixa multidões de pessoas no profundo abismo da separação de Deus, imaginem a eficácia do dom de Deus derramado por meio de um homem, Jesus Cristo. Não há comparação entre o pecado que traz morte e esse generoso dom gerador de vida. A sentença pronunciada sobre aquele pecado foi a morte, mas sobre os muitos pecados que se seguiram veio a sentença de vida. Se a morte obteve supremacia pelo erro de um homem, imagine o que pode fazer a extraordinária recuperação de vida que agarramos com ambas as mãos, esse dom de vida extravagante, essa restauração total providenciados pelo homem Jesus Cristo. Aqui está um resumo de tudo. Assim como uma única pessoa errou e nos deixou todo esse problemão com o pecado e a morte, também uma única pessoa fez o que era certo e nos livrou de tudo isso. Mais que apenas nos livrar do problema, ele nos trouxe para a vida. Um homem disse não a Deus e afundou muita gente no erro. Outro homem disse sim a Deus e consertou tudo o que estava errado. Tudo que a lei contra o pecado conseguiu fazer foi produzir mais gente que desrespeitasse a lei. Mas o pecado não teve nem tem chance de competir contra o perdão poderoso que chamamos graça. Na disputa entre o pecado e a graça vence com facilidade. Tudo que o pecado pode fazer é nos ameaçar com a morte.
Já a graça, uma vez que Deus está consertando as coisas por meio do Messias, nos convida à vida. Uma vida que continua para sempre, que jamais terá fim. Romanos, capítulo 6. O que vamos fazer então? Continuar pecando para que Deus continue perdoando? É claro que não. Se já deixamos o país onde o pecado é soberano, como poderemos ainda viver na velha casa que tínhamos lá? Ou vocês não perceberam que abandonamos aquilo tudo para sempre? É o que acontece no batismo. Ao entrar na água, deixamos para trás o velho país do pecado. Quando saímos da água, entramos num novo país, o da graça, uma nova vida numa nova terra. É isso que o batismo nessa vida em Jesus significa. Quando somos mergulhados na água, é como o sepultamento de Jesus. Quando somos levantados da água, é como a ressurreição de Jesus. Erguemo-nos para um mundo cheio da luz do nosso Pai. E assim, podemos ver por onde estamos indo, no novo país da graça soberana. Mas claro que isso é impossível. Nosso velho modo de viver foi pregado na cruz com Cristo, um fim decisivo para aquela vida miserável de pecado. Não estamos mais à mercê do convite do pecado. Cremos que se estamos incluídos na morte de Cristo, que venceu o pecado, estamos incluídos também em sua ressurreição, que nos traz vida. Sabemos que quando Jesus foi levantado dos mortos, isso foi um sinal de que a morte não seria mais o destino final. Nunca mais ela terá a última palavra. Quando Jesus morreu, ele levou o pecado consigo. Agora vivo, ele traz Deus a nós. De agora em diante devemos pensar assim: o pecado fala uma língua morta que nada significa para nós. Deus fala nossa língua materna e entendemos cada palavra. Vocês estão mortos para o pecado e vivos para Deus. Foi o que Jesus fez. Isso significa que vocês devem conduzir a vida de um modo que não deem oportunidade ao pecado. Não deem a ele nenhuma chance. Evitem até as mínimas coisas que estejam ligadas com o antigo modo de viver. Abracem de todo o coração e em tempo integral o modo de Deus agir. Lembrem-se de que vocês foram ressuscitados. O pecado não pode mais ditar as regras da vida de vocês. Afinal, vocês não estão mais vivendo sob a velha tirania. Estão vivendo na liberdade de Deus. Agora, se estamos livres da velha tirania, podemos viver como quisermos? Uma vez que estamos livres na liberdade de Deus, podemos fazer o que nos vier à cabeça? De jeito nenhum. Vocês sabem por experiência própria que certos atos baseados numa suposta liberdade acabam destruindo a liberdade. Ofereçam-se ao pecado, por exemplo, e será o último ato livre de vocês. Mas ofereçam-se aos caminhos de Deus e jamais perderão a verdadeira liberdade. Durante a vida inteira, vocês deixaram o pecado ditar as regras. Mas graças a Deus, vocês começaram a ouvir um novo Senhor, cujas ordens os deixam livres para viver na liberdade dele. Falo da liberdade para facilitar a compreensão. Vocês com certeza se lembram do tempo em que faziam o que queriam, sem se importar com os outros nem com Deus, e a vida só piorava enquanto a liberdade diminuía. Quanta diferença agora! Vocês vivem na liberdade de Deus, com a vida restaurada, crescendo em santidade. Durante todo o tempo em que vocês faziam o que queriam, ignorando Deus, nem se preocupavam em pensar ou viver de modo correto, nem cogitavam fazer pelo menos alguma coisa certa. Mas isso era a liberdade? O que ganharam com isso? Nada de que possam se orgulhar agora, não é? Aonde isso os levou? A um beco sem saída. Mas agora que encontraram a verdadeira liberdade, não precisam mais ouvir as exigências do pecado. Vocês descobriram o prazer de ouvir Deus falando com vocês. Que bela surpresa! Uma vida plena, restaurada, integrada no presente, com muito mais vida a caminho. Trabalhem para o pecado por toda a vida
e seu pagamento será a morte. Mas o dom de Deus é vida real, eterna, proporcionada por Jesus nosso Senhor. Romanos, capítulo 7. Amigos, vocês não devem ter nenhum problema para entender isto, pois conhecem a lei, como ela funciona e como afeta apenas quem está vivo. Por exemplo, uma mulher casada é legalmente unida ao marido enquanto ele vive. Mas se ele morrer, ela está livre. Se viver com outro homem enquanto o marido está vivo, sem dúvida ela será adúltera. Mas se ele morrer, ela está livre para se casar com outro homem, sem crise de consciência e sem que ninguém a desaprove. Portanto, meus amigos, isso é semelhante ao que aconteceu com vocês. Quando Cristo morreu, ele tomou sobre si todo aquele modo de vida dominado por regras e o deixou no túmulo. Vocês ficaram livres para se casar com a vida da ressurreição e gerar uma descendência de fé para Deus. Enquanto vivíamos aquele antigo modo de vida, fazendo o que bem entendíamos, o pecado produzia os frutos que o antigo código da lei gerou em nós, o que nos deixou ainda mais rebeldes. Por fim, tudo o que geramos foi morte. Mas agora que não estamos mais acorrentados ao casamento dominador do pecado, livres daqueles regulamentos opressivos, estamos livres para viver uma vida nova na liberdade de Deus. Alguém pode dizer, se o código da lei era tão mau assim, ele não era melhor que o pecado. Não é verdade. O código da lei tinha uma função legítima. Sem suas orientações claras sobre certo e errado, nada saberíamos sobre o comportamento moral. Sem um mandamento sucinto, não cobiçarás, eu teria considerado a cobiça uma virtude e arruinado minha vida. Vocês não se lembram de como eram as coisas? Eu me lembro perfeitamente. O código da lei começou muito bem, mas acontece que o pecado encontrou uma maneira de perverter o mandamento, transformando-o em tentação, fazendo dele um fruto proibido. O código da lei, em vez de ser usado para me guiar, serviu para me seduzir. Sem a complexidade do código da lei, o pecado parecia sem atrativos e sem vida, e eu seguia meu caminho sem dar muita atenção a ele. Mas depois que o pecado pôs as mãos no código da lei e se tornou chamativo, fui enganado e caí. O mesmo mandamento que deveria me guiar à vida foi maliciosamente usado para me enganar, levando-me a um desvio. Desse modo, o pecado estava vivo, eu morto. Mas o código da lei em si é bom. É sabedoria da parte de Deus, e cada mandamento é saudável e santo. Prosseguindo, já posso ouvir a próxima pergunta de vocês. Quer dizer que não posso confiar no que é bom, isto é, na lei? O bem é tão perigoso quanto o mal? É claro que não. O pecado apenas fez aquilo que o tornou famoso. Usar o bem como cobertura para me induzir a fazer o que no final iria me destruir. Ao ocultar o bom mandamento de Deus, o pecado provocou consequências negativas que jamais conseguiria causar por si só. Posso antecipar a resposta também. Sei que todos os mandamentos de Deus são espirituais, mas eu não sou. Essa não é também a sua experiência? Sim, estou cheio de mim mesmo. Afinal, passei longo tempo na prisão do pecado. O que não entendo a meu respeito é que decido uma coisa e faço outra, sendo levado a fazer o que absolutamente desprezo. Então, se não consigo decidir o que é melhor para mim mesmo e fazê-lo, é óbvio que o mandamento de Deus é necessário. Entretanto, preciso de algo mais. Pois se conheço a lei e mesmo assim não posso guardá-la, e se o poder do pecado dentro de mim insiste em sabotar minhas melhores intenções, obviamente preciso de ajuda. Entendo que não posso cumpri-la. Posso desejar, mas não posso fazer. Decido fazer o bem, mas de fato não o faço. Decido não fazer o mal, mas acabo fazendo de um modo ou de outro. Minhas decisões não resultam em ações. Algo está muito errado no meu interior e sempre tira o melhor de mim. Isso acontece tanto que já é previsível. No momento em que decido fazer o bem, o pecado está lá para me derrubar.
É pura verdade que eu me alegro nos mandamentos de Deus. Mas é óbvio que nem tudo em mim é festa. Partes de mim se rebelam em segredo. E quando menos espero, elas assumem o controle. Já tentei de tudo, mas nada resolve. Já não aguento mais. Não há ninguém que possa me ajudar? Não é essa a verdadeira pergunta? A resposta, graças a Deus, é que Jesus Cristo pode e me ajuda. Ele agiu para consertar as coisas nesta vida de contradições com a qual quero servir a Deus de todo o coração e mente. Mas sou puxado pela influência do pecado e acabo fazendo algo que não desejo. Romanos, capítulo 8. Com a chegada de Jesus, o Messias, o dilema fatal foi resolvido. Os que estão em Cristo não precisam mais viver numa nuvem escura e depressiva. Um novo poder está atuando. O Espírito da vida em Cristo, como um vento forte, limpou totalmente o ar, libertando vocês de uma tirania brutal nas mãos do pecado e da morte. Deus acertou em cheio quando enviou seu Filho. Não tratou do problema como algo distante e sem importância. Em seu Filho, Jesus assumiu pessoalmente a condição humana, entrou na confusão da humanidade que vive em conflito para consertar as coisas de uma vez por todas. O código da lei, enfraquecido pela natureza humana fragmentada, jamais poderia ter feito isso. A lei acabou usada como paliativo para o pecado, nunca para a cura completa. E agora o que o código da lei pede, mas que não conseguiríamos cumprir por nós mesmos, é que em vez de redobrar nossos esforços, simplesmente aceitemos o que o Espírito está fazendo em nós. Os que pensam que podem fazê-lo por si mesmos terminam obcecados por medir sua força moral, mas sem resultados na vida real. Os que confiam na ação de Deus descobrem que o Espírito de Deus está neles, vivendo e respirando Deus. Ficar obcecado consigo mesmo nessa questão é entrar num beco sem saída. Quem olha para Deus é levado para um campo aberto, a uma vida livre, espaçosa. Direcionar o foco para si mesmo é o oposto de se concentrar em Deus. Qualquer pessoa absorvida em si mesma passa a ignorar Deus e acaba pensando mais nela que em Deus. Ignora quem Deus é e o que Ele está fazendo. E Deus não gosta de ser ignorado. Mas se o próprio Deus está em vocês, dificilmente irão pensar mais em vocês mesmos que nele. Quem não recebeu esse Deus invisível, mas plenamente presente, o Espírito de Cristo, não saberá do que estamos falando. Mas vocês que o receberam e o têm habitando em vocês, mesmo que ainda experimentem as limitações do pecado, experimentam a vida de acordo com Deus. Não há dúvida de que se o Deus vivo e presente, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, atua na vida de vocês, Ele fará em vocês o mesmo que fez em Jesus. Ele os trará vivos para si. Quando Deus vive e respira em vocês, e Ele o faz, como fez em Jesus, vocês são libertos daquela vida morta. Com seu Espírito vivendo em vocês, o corpo de vocês será tão cheio de vida quanto de Cristo. Vocês não percebem que não devemos um centavo à velha vida, na qual a pessoa tem de fazer tudo por si. Não há nada nessa vida para nós, nada mesmo. O melhor a fazer é dar a ela um enterro definitivo e se engajar na nova vida. O Espírito de Deus nos chama. Há muito o que fazer e lugares para conhecer. A vida da ressurreição que vocês receberam de Deus não é vazia. Nela há uma constante expectativa de aventura que sempre pergunta para Deus: e agora, Pai, o que vamos fazer? Como as crianças fazem. O Espírito de Deus entra em contato com o nosso espírito e confirma a nossa identidade. Sabemos quem Ele é e sabemos quem somos, Pai e filhos. Sabemos também que vamos receber o que está por vir, uma herança inacreditável. Iremos passar pelo que Cristo passou. Se enfrentamos momentos difíceis com Ele, então é certo que com Ele passaremos momentos inesquecíveis.
Não penso que seja possível fazer uma só comparação entre os tempos difíceis de hoje e os bons tempos que virão. O mundo criado quase não se contém esperando pelo que vem a seguir. Tudo na criação sofre restrições. Deus a controla até que todas as criaturas estejam prontas e possam ser libertadas para os tempos gloriosos que virão. Enquanto isso, a alegria aumenta com a expectativa. Tudo ao nosso redor observa uma criação grávida. Os tempos difíceis de dor neste mundo são apenas dores de parto. Mas isso não é apenas ao nosso redor, é também dentro de nós. O Espírito de Deus está nos impulsionando por dentro. Nós também sentimos as dores de parto. Nosso corpo estéril e sem vida deseja a libertação plena. É por isso que esperar não nos diminui, assim como a espera não diminui a gestante. Na verdade, é uma espera que nos faz sentir grandiosos. Naturalmente não vemos o que nos causa isso, mas quanto mais esperamos, mais nos sentimos assim, e mais alegre se torna a nossa expectativa. Se em algum momento nos cansamos de esperar, o Espírito de Deus está ao nosso lado, nos dando aquela força. Se não sabemos como orar, não importa. Ele ora em nós e por nós, utilizando nossos suspiros sem palavras, nossos gemidos de dor. Ele nos conhece melhor que nós mesmos, conhece nossa condição de gravidez e nos mantém na presença de Deus. Assim, podemos ter certeza de que cada detalhe em nossa vida de amor a Deus é transformado em algo muito bom. Deus sempre soube o que estava fazendo. Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões da vida do Filho, pois o Filho é o primeiro da fila na humanidade que ele restaurou. Nele, vemos a vida humana em sua forma original. Depois de decidir como seus filhos deveriam ser, Deus continuou convidando as pessoas, chamando-as pelo nome. Em seguida, ele as firmou numa sólida base, nele mesmo. Após ter feito tudo isso, ele permanece com essas pessoas até o fim, concluindo gloriosamente o que havia iniciado. Então, o que acham? Deus está ao nosso lado, assumiu nossa condição e se expôs ao pior quando enviou o próprio Filho. Haveria alguma coisa que ele não faria por nós de modo espontâneo e feliz? Quem ousaria implicar com os escolhidos de Deus, arrumando briga com ele? Quem ousaria ao menos apontar um dedo? Aquele que morreu por nós e por nós foi ressuscitado para a vida, está na presença de Deus nesse exato momento, intercedendo por nós. Acham que alguém será capaz de levantar uma barreira entre nós e o amor de Cristo por nós? Não há como. Nem problemas, nem tempos difíceis, nem ódio, nem fome, nem desamparo, nem ameaças de poderosos, nem punhaladas nas costas, nem mesmo os piores pecados listados nas Escrituras. Eles nos matam a sangue frio, porque odeiam a ti. Somos vítimas fáceis, eles nos pegam um a um. Nada disso nos intimida, porque Jesus nos ama. Estou convencido de que nada, vivo ou morto, angelical ou demoníaco, atual ou futuro, alto ou baixo, pensável ou impensável, absolutamente nada pode se intrometer entre nós e o amor de Deus, quando vemos o modo com que Jesus, nosso Senhor, nos acolheu.